Muito bem, retornando o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. Lembrando que você recebe a nossa programação e consegue nos prestigiar somente se você tiver o canal digital da NET. Tem ainda o canal analógico, esse você não vai conseguir receber a programação da nossa TV Cidade. Então, se você tem um canal analógico, ligue para a NET, peça o seu canal digital e aí você vai sintonizar no 14. Tenho certeza, você não vai mais sair do nosso canal 14, da nossa TV Cidade, sempre de olho em tudo que acontece em Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio cultural do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado hoje, o diretor da Nigma, agência digital, o Jean-Michel Baú. Estamos falando sobre comunicação, mídia, divulgação, nessa época de crise, companhia limitada, e a maioria dos empresários, quando vem uma crise, tem aquela tesoura que passa bem grande, assim, cortando a área de marketing, a área de mídias e de divulgação. É por aí, né? Infelizmente, é o setor que é o primeiro setor a ser degolado, né? É verdade, infelizmente. E é o setor que traz resultado operacional para a empresa. Te diria que é o único setor que não deveria ser cortado, sem dúvida alguma. Talvez deveria ser o setor que deveria ser fomentado. Fortalecido. Sem dúvida alguma. Porque é dali que onde tu traz o resultado operacional, né? Se tu não faz propaganda, as pessoas não sabem de você, logo você não vende, logo fica com menos dinheiro ainda, e o resultado ali para frente já é o esperado. Sim. Então, te diria o oposto. No momento onde a empresa está faturando um pouco menos, ela deveria intensificar os esforços de comunicação e propaganda. De comunicação. Sem dúvida buscando alguma. Sensibilizar o público, atrair o seu público, né? Sem dúvida alguma. Certo. As pessoas falam muito, não sei se é conhecimento popular ou não, eu fiz um trabalho de mídia, de marketing, não deu certo. A mídia não dá resultado. A mídia não dá resultado quando ela é mal feita, e toda mídia feita, pelo menos se ela for planejada, ela tende a gerar um resultado? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu já ouvi várias vezes essa história do eu fiz, não funcionou. Não deu resultado. Claro, tu não fez certo. É claro, aí tu começa se não a fazer deu uma resultado análise, é porque não foi certo. Porque não, na maioria dos casos é porque não foi feito da maneira correta. Sim. Ou porque o conteúdo não foi feito certo, porque não tinha uma chamada para o consumidor para realmente converter, né, aquela mídia em venda. Então, toda mídia dá resultado. Sem dúvida alguma, toda mídia dá resultado. Só que ela tem que ser feita dentro de um planejamento certinho, porque senão, claro que não vai funcionar. Claro que não vai funcionar. Abastece o carro é flex, abastece a diesel, não vai dar certo. Mas eu abasteci. Não, mas não vai funcionar. Sim. Entende? Então, toda mídia funciona. Só que tu precisa de ajuda de um profissional para que faça com que realmente dê certo o teu investimento. Sim. Mas não tenho dúvida que toda mídia funciona. Vou te dizer, nós somos uma agência digital. E eu já indiquei para clientes meus fazerem panfleto. Nada é menos digital do que um panfleto. Concorda comigo? É bem o oposto, com certeza. É exatamente o oposto. E foi a mídia que mais rendeu venda para ele. Entende? Sim. Porque dentro daquele público-alvo, daquele produto que ele vende, é o que realmente funcionava. Então, se eu tivesse dito para ele, vamos fazer um vídeo no Facebook. Não vai funcionar para ti. Entende? Talvez seria isso que ele teria feito num primeiro impulso. Pois as pessoas dizem assim, mas eu sei fazer um Facebook, no caso de empresa seria uma fanpage, né? É diferente, né? Isso. Não, nós vamos fazer do nosso jeito aqui, vou divulgar isso, vou divulgar aquilo. É aquela coisa, você está dando um chute no escuro. Pode ser que dê certo, exatamente. Pode ser que não dê certo, né? Exatamente. O Facebook hoje ainda é uma mídia que funciona bem, tá? Assim como outras, funciona bastante. Só que ele é uma conjugação de design e conteúdo. Sim. Então, às vezes, tem um conteúdo mais ou menos e um design bem ruim. Muitas empresas acabam, como elas não têm um braço de design interno, acaba tendo um design ruim. E então, tu vendeu uma peça, por exemplo, tu achou que foi ótimo, mas poderia ter vendido 400 peças, certo. Se tivesse feito direitinho, entende? A internet ela tem muito potencial para ser trabalhado, e ela é uma mídia extremamente barata de ser trabalhada, só que ela não é de graça. O Facebook ele não é seu, ele é o Facebook lá do Mark Zuckerberg. Tu precisa ter um site da tua empresa com a tua URL lá, o teu www.tvcidade.far.br, que é o caso da TV aqui, porque esse é um domínio teu próprio, onde tu vai trabalhar os teus conteúdos, os teus produtos, os teus serviços. Então, as empresas não podem se enganar com isso, né? Eu tenho o Facebook, está resolvido. Não, primeiro que o Facebook ele não é nem teu.
Ele é uma empresa externa. Que daqui a pouco, se ele quiser mudar as regras de como tu se comunica lá... Ele te ferra. Exatamente. Daqui a pouco tu pode perder todo o teu conteúdo que estava lá. Se as pessoas que estão no Facebook resolverem migrar para outras mídias, como já está acontecendo, tu fica com uma posição de marca enfraquecida. Então, tu precisa trabalhar um mix de mídia que seja realmente teu. Né? Eu defendo muito isso, porque tu tem, por exemplo, um site próprio, uma mídia própria tua, onde tu vai trabalhar a tua marca, é vital, é fundamental, até para tu se proteger desse tipo de oscilação do mercado. Né? O Facebook tem um caso, por exemplo, até, se eu não me engano, no ano retrasado, ele permitia que tu pedisse likes, tu pedisse curtidas para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero divulgar um produto no Facebook e eu digo, curta a página e você vai concorrer. Agora, pelas leis do Facebook, tu não pode mais fazer isso. Está bloqueado o caminho. Está bloqueado o caminho. Então, quem tinha uma estratégia baseada nisso, hoje em dia pode ter a sua página tirada do ar. E não é nem tirada do ar com um pedido do Facebook. Eles tiram do ar e acabou. Fica sem a página. Então, não tem como recuperar mais porque tu feriu as diretrizes da rede social. Entende? Então, ter um Facebook é muito importante, ter um Twitter é bem legal, ter um Periscope é bacana, só que tem que saber que tu está ocupando um espaço que ele não é seu. Né? Tu tem que trabalhar mídias onde tu tenha um espaço teu mesmo. Nesta época de crise que nós estamos vivendo, as pessoas, alguns empresários também, falam muito na questão da inovação. Até tira a palavra crise, se você cortar o S, fica crie. Então, muitos empresários fazem, muitas empresas, negócios, lojas, enfim, indústrias, acabam potencializando a mídia quando tem inovação, quando tem um produto novo. É uma medida acertada, a inovação, ela também tem que vir respaldada por um plano de mídia? Depende. Para ter uma ideia, eu faço mestrado de administração na UX, tá? E a gente vê lá vários cases de inovação. E existem estudos, por exemplo, que as empresas menos inovadoras são as que mais faturam. Olha só. As menos inovadoras são as que mais faturam. São as que mais faturam. Já foi na contramão. Já foi na contramão. Para ter uma ideia. Por quê? Porque elas, como as inovadoras mesmo que faturam muito são poucas as empresas que tu vê como locomotivas. Que tu vê que aquelas que criam produtos e a maioria copia. São poucas, são, sei lá, 10. Vamos supor que seja mais ou menos isso. Todas essas outras copiam essa primeira. E muitas vezes ela tem mais resultado operacional, tem mais lucro, porque elas não têm o gasto de pesquisa e desenvolvimento. Certo. Entende? Então surfou num produto que já está vendendo, que já está alcançando o mercado. Mas existem vários níveis de inovação. E às vezes tem um palestrante que fala isso e ele é muito genial. Às vezes, num salão de beleza, por exemplo, tu trocar a mesa de lugar já é uma inovação para aquele ambiente. Porque os seus clientes já vão reconhecer que, olha, que legal. É diferente. É diferente, entende? Então tem muitas camadas de inovação que podem ser trabalhadas numa empresa. Mas eu vejo que, no momento atual, mais importante é a gente sanear a empresa. Né? É profissionalizar a empresa. É investir em processos. Eu vejo que isso é o mais importante agora. Antes da gente pensar, as empresas falarem tanto em inovação, elas pensarem em corrigir os processos. Processos internos. Processo interno, sabe? Às vezes, Por exemplo, processos internos. Exemplos. O próprio atendimento ao cliente, muitas vezes, entende? Pós-vendas. Pós-venda, a pré-venda, a venda em si. O vendedor muitas vezes não oferece um produto adicional. Tu vai na loja, eu queria ver esse sapato. Muito bem, tá aqui o seu sapato, tchau, seja feliz. Sim. Aí não me ofereceu uma meia, não me ofereceu calça, não me ofereceu outro sapato. Entende? E ali já é um dreno de oportunidades. Já perdeu muitas oportunidades. Eu vejo que as empresas hoje que passam um pouquinho mais de dificuldade nesse momento econômico são aquelas que têm processos um pouco mais frágeis. Sem dúvida alguma. As que têm processos mais sólidos, elas estão indo super bem. E algumas estão, inclusive, investindo e aumentando as suas operações. Então, a orientação nesse momento de um cenário econômico de dificuldades não é de retração na área de mídia, de marketing de uma empresa. Pelo contrário, tem que ser até uma forma um pouco mais agressiva para fazer frente às outras dificuldades que estão aí. Exatamente. A gente divide na agência, por exemplo, o que é custo estratégico de custo operacional. Tá? Custo operacional é tudo que você pode cortar. Então é a luz, é a água... É o telefone. É o telefone. Isso é custo operacional, que não te traz resultado.
O custo estratégico, esse tu tem que cuidar, que é a tua força de vendas, a tua força de comunicação, a tua força de propaganda. E esse custo estratégico, ele realmente existe, ele tem que demanda investimento, mas ele te traz dinheiro, ele te traz retorno. Ele tem um custo, mas ele te joga para dentro também. Exatamente, né? Ele tem um benefício também atrelado. Sim. Então, é importante a gente se focar agora, as empresas, em cortar o que é operacional, o que é possível de cortar operacional, e manter ou intensificar o estratégico. O estratégico, que é a alma do negócio no momento, né? Que é a alma do negócio, sem dúvida alguma. Jean, também falando sobre comunicação, você tem feito já aqui em Farroupilha, me corrija, não sei se uma com certeza, mas até acredito que já 2 ou 3 campanhas políticas você tem participado. 2, acho que 2, né? Ou 3? A gente participou de algumas. Algumas. Mas enfim, mais até muda essa concepção de mídia, de comunicação, por exemplo, de uma empresa, de uma organização para uma mídia, uma comunicação de campanha política? Completamente. É outro foco? Outro foco completamente. Um candidato, ele não é um sabonete. Ele não é um sabonete. Ele representa um ideal. Ele representa um conjunto de ideias. Certo. E a comunicação tem que traduzir esse conjunto de ideias que ele representa para que o público consiga compreender, numa linguagem fácil, acessível, o que esse candidato está pensando. E consiga, através desse esforço de comunicação, comparar as opções que ele tem no momento. Então, A, bastante... B, C, D, enfim, as opções colocadas. Exatamente, e que tem uma data para acontecer. Sim. Essa é uma diferença grande também. A maioria da comunicação empresarial, ela não tem uma data de término de campanha, é difícil. A campanha eleitoral não, ela tem uma data onde ela termina. Então, ela tem que ser planejada dentro desse lapso temporal. E hoje em dia a gente tem muito mais mídias à disposição e também tem uma legislação eleitoral que ela mudou bastante nos últimos tempos, né? E ela permite fazer algumas coisas, outras coisas não permite. Então, o caminho para trabalhar o eleitoral ele é um pouco mais estreito, mas sobretudo muito sendo mais enxuto, mais compacto, né? Com certeza. E considerando ainda mais, por exemplo, nesse ano, que as pessoas elas estão bastante desgostosas da política, né? Elas é um assunto que elas não querem muito A política debater. Causa revolta, não quero falar desse assunto, a tendência de rejeição, né? Isso, causa um certo E aí, como asco, trabalhar diante desse cenário, desse sintoma que as pessoas não querem ouvir falar de política, não querem se meter em política, mas nós teremos a campanha política pela frente. Teremos e teremos que escolher. De que forma trabalhar isso? Olha, tem várias maneiras, mas eu tenho uma coisa que eu defendo, tá? Que é a gente tentar sempre ser o mais transparente e honesto possível. Eu acho que se tu seguir por esse caminho de ser o mais transparente e honesto possível com o eleitorado, as pessoas vão entender. As pessoas vão entender. Se tem uma coisa que está acontecendo no Brasil já há bastante tempo, é que as pessoas estão ficando mais informadas. E mais informadas quer dizer mais espertas. Elas sabem que o candidato A está tentando mentir. Elas sabem que o candidato B está escondendo alguma coisa. Elas sabem, elas sentem. Então, quanto mais tu conseguir ser honesto genuinamente, eu acho que maior é a tua chance de êxito. Claro, êxito numa eleição, na minha concepção, nem sempre, por incrível que pareça, nem sempre é vencer a eleição. É sair maior do que quando você entrou. Existem partidos muito pequenos, por exemplo, que têm pouca chance numa eleição. Imagina, o caso de São Paulo, por exemplo, deve ter lá 2 partidos que têm chance real de vitória. 3 partidos, talvez. Talvez 3. O resto não tem chance real de vitória. Ou vai a reboque ou participa como mero coadjuvante. Exatamente. E para todos esses é importante entrar numa eleição e sair maior do que quando você entrou. Vejo que isso é o fundamental. E nem sempre é visto dessa forma, né? Às vezes uma derrota ela constrói mais do que a vitória, por incrível que pareça. Ela constrói mais do que a vitória. Mas claro que vencer sempre é bacana. Claro. Não se falando das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, porque isso talvez começou um pouquinho mais cedo, mas nas cidades de porte menor, vamos colocar Farroupilha também, nas campanhas políticas, até pouco tempo, o candidato tinha o seu santinho, chegava, distribuía o seu santinho, fazia o seu programa, mandava a sua comunicação no rádio, era isto. Fazia algum anúncio rápido no jornal, pronto, estava morta a cobra, como a gente diz. Hoje tem tudo isso, mas tem muito mais que o candidato pode fazer, né? Exatamente. Já vejo que, por exemplo, para esse ano, o cenário será bem mais complexo. Bem mais complexo. A gente vai ter, evidente, vai ter rádio, vai ter impresso, vai ter mídia social, vai ter corpo a corpo, vai ter os debates, entende? É mais complexo.
É mais complexo, mudou a complexidade. E as pessoas estão olhando, e elas estão debatendo nas redes sociais. E elas estão te dando feedback, elas estão dizendo o que elas gostariam para o futuro da cidade. Então vejo que isso é bom. Cada vez mais as discussões, por mais que as pessoas não queiram tanto debater política, elas estão debatendo mais. Né? Meio que a contragosto, mas elas estão colocando sua opinião. Isso é muito bom, porque independente de quem ganha uma eleição, a cidade vai avançando. E isso é muito bacana. Se nós tomarmos como exemplo aqui em Farroupilha, já há movimentos eleitorais na cidade, sobretudo para a disputa da chapa majoritária. Eu não vou entrar em nem A, nem B, nem C, mas já tem posicionamentos, já tem trabalhos que estão sendo feitos. E o que tu falavas, as pessoas estão se posicionando, ou estão dando apoio, ou estão dando orientações, ou estão descendo a ripa também no candidato, vai para casa, não vem mais pedir o voto nesse sentido. Como lidar na gestão de uma mídia de campanha política, como lidar com tudo isso? Porque você vai lançar a semente, você pode colher frutos e pode colher até pedradas. Exatamente, mas é do jogo. É do jogo. Colher pedradas é do jogo. Quem está na chuva vai acabar se molhando, né? A partir do momento, e eu acho que está correto, a partir do momento que tu se coloca como uma possibilidade de futuro para a cidade, tu vai ouvir críticas e vai ouvir elogios. Como lidar com isso? Na minha opinião, é como eu já te comentei antes, sendo o mais honesto e verdadeiro possível. As pessoas entendem, o candidato nem sempre está certo na sua posição, mas é importante que as pessoas conheçam e discutam sobre isso. Acho que em Farroupilha realmente já tem muita gente correndo, acho que os lados que vão disputar com mais afinco a eleição já estão se movimentando, é interessante até visualizar como eles estão se movimentando, e vai ser uma eleição bastante acalorada em Farroupilha. O que tu esperas, conhecendo um pouquinho dessa questão de mídias e tudo mais, da campanha política aqui em Farroupilha? Será uma campanha política calcada muito em cima das redes sociais, das mídias digitais? O que tu espera como participação na área da mídia, na campanha política? Acho que mídias sociais vai ser muito importante, não só ela, mas acho que vai ser muito importante. Acho que o rádio também vai compor bem, e os debates. Acho que serão os 3 pontos, os 3 pilares que mais vão movimentar a cidade. Só que quanto menor a cidade, mais coisas acontecem, e mais as pessoas ficam sabendo de N coisas. Então, às vezes, sei lá, um carro de som no bairro que gera uma discussão enorme, entende? Às vezes é alguém que tropeçou na rua que gera uma discussão enorme. Então, é difícil até de prever isso. Em uma cidade maior, numa metrópole, os movimentos são mais macro, né? Numa cidade pequena, menor como Farroupilha, qualquer pequeno movimento pode desestabilizar uma campanha. Poderá interferir diretamente, então? Interfere diretamente. Porque uma campanha, como ela é curta, ela é um organismo vivo, né? Então tu nunca sabe o que vai acontecer. Para finalizar sobre esse assunto, e os debates, tem uma participação bastante importante? Eu acho que decisiva. Decisiva. Eu acho que decisiva. Sempre tem, eu acho, debates. As pessoas assistem os debates, elas ouvem os debates. E eu acho que eles vão ter uma participação bem importante nesse ano. Sem dúvida alguma. Tu defende a ideia, por exemplo, não da realização de debates, não só, por exemplo, por meio de uma TV, como é o caso da TV Cidade, das emissoras de rádio. Daqui a pouco, debates online poderá agregar aqui para Farroupilha? Poderá agregar. Eu acho, assim, numa cidade como Farroupilha, o que nós deveríamos ter era mais gente se reunindo para fazer debates. E para a gente ter um pouco menos de debates. Na última eleição, por exemplo, a gente teve muitos debates e eram as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Cada veículo querendo fazer a sua. Isso, daqui a pouco dá para juntar a TV, o jornal e um site e fazer um debate conjunto. Dá para juntar uma rádio, faz um mega debate. E faz um mega debate. Daqui a pouco Farroupilha, até pelo tempo de campanha 45 dias, não precisaria expor os candidatos a 10, 15 debates, para eles responderem as mesmas perguntas. Porque a rigor são as mesmas perguntas. Talvez a gente poderia fazer, como já acontece em cidades maiores, né? O UOL que se junta com a Folha, com não sei quem, para fazer um debate só. Eu acho que isso pode ser um caminho interessante até para as pessoas prestarem mais atenção, assim, até para a cidadania mesmo. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida a gente volta então para o terceiro e último segmento do programa Cidade Aberta. Hoje conversando com o Jean-Michel Baú, diretor da agência Nigma Digital aqui em Farroupilha, falando sobre comunicação. Enfim, depois o Jean vai colocar
mais informações sobre o portfólio de produtos que a Enigma tem na nossa cidade. Fiquem ligados, Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você, no apoio ao nosso Cidade Aberta, que retorna em seguida. Nós ficaremos por aqui e você permanece por aí. Até já.